Este vídeo se baseia nas lições de Pablo Marçal. Se você realmente deseja entender como sair da estagnação financeira, ativar sua mentalidade de prosperidade e assumir o controle da sua vida com atitude e fé, fique comigo até o fim. Neste conteúdo eu vou revelar como os princípios que levaram Marçal a sair do absoluto desconhecimento sem recursos, sem apoio institucional e sem credibilidade no mercado, para se tornar uma das figuras mais influentes do universo do empreendedorismo digital e do mindset milionário, e como podem ser aplicados por qualquer pessoa, inclusive por você, mesmo que esteja endividado, frustrado ou sem clareza de propósito. O que você vai aprender aqui? A lógica invisível por trás da procrastinação. Como sua mente sabota suas decisões financeiras. Por que fugir da zona de conforto não é mais uma escolha, mas uma urgência? E o mais importante, você vai sair desse conteúdo com um plano de ação mental e prático, pronto para colocar em movimento. Isso é ouro puro para quem atua com investimentos, consultoria financeira, gestão de patrimônio, ou simplesmente deseja empreender com clareza. Esse é um conhecimento que bancos privados, fintechs emergentes e plataformas de educação financeira estão pagando milhões para entender e replicar. Tudo começa com uma decisão: parar de negociar com medo. Pablo Marçal não começou no topo, ele começou travado, assim como milhões de brasileiros. Sua virada veio quando entendeu que a verdadeira liberdade começa no campo das ideias e se transforma em ação consciente. Quando ele passou a usar sua mente como alavanca e não como freio, sua vida deu um giro. Essa virada não tem nada a ver com fórmulas mágicas. Tem a ver com neuroeconomia prática. O entendimento profundo de como a mente reage diante de risco, oportunidade, escassez e propósito. Marçal usou isso como combustível. E agora você também pode. Grandes investidores como Ray Dalio e autores como Daniel Kahneman já explicaram: nossas decisões financeiras são 90% emocionais e apenas 10% lógicas. Se você não dominar suas emoções, suas finanças dominarão você. Sabe o que isso significa para você que trabalha com contabilidade, consultoria ou produtos financeiros? Significa que o seu cliente não quer apenas números. Ele quer clareza emocional. Ele quer desbloquear travas internas. E se você aprender a entregar isso, você será pago como poucos no mercado. Mas tudo começa em você. E nessa série de 5 partes, você vai entender os bastidores mentais da ação. Vai aprender como construir a disciplina necessária para sair do zero e construir ativos. Vai aprender por que a fé, aliada a uma mentalidade estratégica, pode acelerar decisões. E vai perceber que você não precisa ser um Pablo Marçal, mas pode aprender com o que ele fez para vencer a si mesmo. Se isso faz sentido para você, se prepare. Nas próximas partes, vamos aprofundar como isso funciona na prática, com exemplos reais, dados de mercado e aplicações que valem ouro para quem atua com produtos bancários, cartões de crédito, startups, cursos digitais e mais. Pablo Marçal descobriu algo que a maioria das pessoas ignora por toda a vida. O medo só tem poder sobre quem fica parado. Quando você se movimenta, o medo se reorganiza, ele deixa de ser bloqueio e vira bússola. Isso muda tudo. A maioria das pessoas que consomem conteúdo sobre educação financeira, investimentos, fintechs e planejamento de vida acredita que precisa entender tudo antes de agir. Isso é uma armadilha. A paralisia por análise já destruiu mais sonhos do que a própria pobreza. Você não precisa estar pronto. Precisa estar disposto. Marçal começou seus primeiros movimentos financeiros e empreendedores no escuro, sem respaldo, sem planejamento completo, mas com fé e atitude. O que ele tinha era a coragem de começar mesmo sem ver o final do caminho. Isso se conecta com um conceito que grandes bancos e seguradoras estudam há anos: o custo da inação. É mais caro ficar parado do que correr riscos calculados. Vamos ser honestos, sua mente é como um contador interno. Ela calcula riscos e benefícios o tempo inteiro. O problema é que ela supervaloriza perdas e subestima ganhos. Por isso você trava. Por isso você não faz aquele investimento. Por isso você não lança seu curso. Por isso você não oferece aquela consultoria de R$ 5.000 que sabe que vale a pena. Porque seu cérebro está programado para a sobrevivência, não para a abundância. A boa notícia? Isso pode ser reprogramado. E Pablo Marçal provou isso com ações, não com teorias. Quer um exemplo simples? Um estudo feito pela Universidade de Stanford mostrou que o cérebro responde de forma diferente ao mesmo desafio dependendo da postura corporal e da autoconfiança. Quem entra num pitch de vendas ou numa reunião de negócios com a postura certa, literalmente aumenta a produção de testosterona e reduz o cortisol, o hormônio do medo. Marçal entendeu isso, e você também pode usar essa psicologia na sua rotina. Imagine isso aplicado a quem trabalha com crédito, financiamento, seguros ou educação financeira. Se você aprende a acessar esse estado de decisão e coragem, não apenas muda a sua vida, mas influencia a vida de seus clientes. Você se torna alguém que transmite clareza, confiança e movimento, características altamente valorizadas por plataformas educacionais, bancos digitais, gestoras de ativos e empresas de consultoria. Existe um ciclo que precisa ser quebrado: medo, dúvida, paralisia, frustração. E a chave para quebrar esse ciclo é ação direcionada. Não é agir por agir. É agir com propósito, com visão e com fé. Marçal chama isso de ativação. A ciência chama de bias for action. O mercado chama de perfil empreendedor. Eu chamo de urgência inteligente. E agora, talvez a parte mais importante: não existe ação perfeita. Existe ação com ajustes. Você age
aprende, ajusta e age de novo. Isso é agilidade emocional. Isso é inteligência executiva. E é exatamente isso que os grandes nomes da contabilidade estratégica, da gestão de risco e do mercado de capitais fazem todos os dias. Eles não esperam um cenário ideal. Criam um cenário com base na ação. A pergunta que te faço agora é: você vai esperar mais uma semana para começar o que você já sabe que precisa fazer? A zona de conforto não é um sofá, é uma cela com paredes invisíveis. Pablo Marçal entendeu isso quando percebeu que o seu maior inimigo não era a falta de dinheiro, mas a ilusão de estabilidade. Ele estava confortável com pouco, com a rotina, com as desculpas bem argumentadas que sua mente oferecia, mas ali também morava a mediocridade. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas com potencial para serem líderes financeiros, empreendedores, investidores ou educadores digitais ficam presas. Quem trabalha com consultoria financeira, bancos, fintechs ou até mesmo com plataformas de cursos online, já viu isso de perto. Pessoas que sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Sabem que precisam investir, mas não fazem. Sabem que precisam criar uma reserva de emergência, estruturar um plano de aposentadoria, estudar o mercado, buscar certificações, mas não fazem. Por quê? Porque a zona de conforto oferece o que o medo adora: previsibilidade. Marçal fugiu disso. E não foi correndo. Foi com estratégia. Ele decidiu criar um ambiente interno que gerava desconforto proposital. Ele colocava metas maiores do que sua capacidade momentânea. E sabe o que isso causava? Crescimento. É como no mercado de ações. Os maiores retornos vêm quando você investe em ativos subvalorizados com potencial. A sua coragem é esse ativo, está subvalorizada. Mas se você começar a investir nela com consistência, o retorno será exponencial. A zona de conforto te faz perder grandes oportunidades e o mercado não espera. Startups como Nubank, C6 Bank e PicPay explodiram porque seus criadores estavam desconfortáveis com o modelo bancário tradicional. E eles agiram. Empresas de contabilidade que se digitalizaram antes da pandemia cresceram mais de 60%, segundo dados da FGV. Investidores que saíram da renda fixa e entenderam o poder dos FIIs e da renda variável multiplicaram seus patrimônios em questão de meses. Por quê? Porque decidiram sair do modo seguro. Pablo Marçal ensina algo valioso. Você não precisa se sentir pronto para se mover, mas precisa se mover para se tornar pronto. E isso serve tanto para o autônomo endividado quanto para o executivo de uma seguradora que deseja inovar no setor. Serve para o criador de conteúdo que quer lançar um curso, como também para o assessor financeiro, que quer escalar seu atendimento com inteligência emocional e técnica de venda de alta performance. O segredo é um só: se colocar em ambientes que exigem a sua evolução. Você precisa de desafios que provoquem seu cérebro, sua espiritualidade e sua atitude. Quando isso acontece, o medo muda de nome. Ele vira adrenalina, ele vira atração, ele vira movimento. E não há mercado mais lucrativo que o da transformação. Bancos querem vender transformação com crédito. Fintechs querem vender transformação com praticidade. Seguradoras querem vender transformação com segurança. E você só conseguirá se posicionar nesse ecossistema se tiver uma coisa que vale mais que conhecimento: coragem ativada. A seguir, vou te mostrar como transformar essa coragem em execução financeira. Vamos falar de decisão, dinheiro e posicionamento. E porque fé e ação, unidas, constroem uma identidade de riqueza inabalável. Pablo Marçal descobriu que a fé é mais poderosa quando colocada em movimento. E isso tem tudo a ver com finanças. Fé sem ação é apenas esperança, mas fé aliada a decisões práticas, planejadas e ousadas é um motor que impulsiona a riqueza real não só emocional, mas patrimonial. E o mercado financeiro está cheio de exemplos que confirmam isso. Quando você olha para investidores de sucesso, fundadores de fintechs, estrategistas de seguros ou professores de cursos digitais de alto ticket, há um denominador comum: todos tomaram decisões que pareciam loucura na época, mas essas decisões se baseavam em algo maior: convicção interna. Você já ouviu isso? Ações valem mais que palavras. Pois bem, no mundo dos investimentos, ações valem mais que intenções. E Pablo Marçal vive essa máxima. Ele não apenas fala sobre sair da zona de conforto, ele age fora dela todos os dias. Isso se traduz em empresas, treinamentos, patrimônio e influência. E tudo isso nasceu da psicologia da ação. Um sistema mental onde a dúvida dá lugar à direção e onde a hesitação dá lugar ao movimento. Vamos traduzir isso para o seu mundo prático. Se você atua em contabilidade consultiva, precisa entender que seu cliente não quer apenas alguém que saiba fazer cálculo de imposto. Ele quer alguém que pense com ele, que tenha coragem de propor soluções, de antecipar movimentos. Quem faz isso, fideliza. Quem fideliza, escala. E quem escala, ganha muito mais com consistência e liberdade. Se você vende educação financeira, mentoria ou trabalha em plataformas educacionais, precisa compreender isso. O que mais trava seus alunos ou clientes não é a falta de informação. É a falta de atitude. É inércia emocional. E esse é o papel como profissional de destravar isso. O seu conteúdo vale mais quando gera ação. A sua voz vale mais quando tira alguém da estagnação. E sabe o que tudo isso tem a ver com bancos, investimentos,
cartões de crédito e seguros, tudo, esses mercados estão evoluindo para além dos produtos. Eles estão se tornando experiências de transformação. Bancos que entendem o comportamento do consumidor têm mais adesão aos seus cartões. Fintechs que criam experiências intuitivas têm mais retenção. Corretoras que falam de forma simples e acionável com seus clientes vendem mais. Seguradoras que mostram propósito, e não só proteção, se diferenciam no mar de concorrência. A sua fé precisa gerar atitude, e a sua atitude precisa estar alinhada com seu propósito financeiro. Se você crê que nasceu para prosperar, então você deve fazer o que a prosperidade exige: disciplina, gestão de tempo, entendimento de risco, visão de longo prazo. Isso não é motivacional. É estratégico. E é exatamente isso que Pablo Marçal incorporou ao seu estilo de vida. Ele quebrou o ciclo sonhar e não fazer, e construiu acreditar e executar. Vou te dar um dado real. Segundo o IBGE, apenas 20% dos brasileiros têm algum tipo de reserva financeira. Agora vá além. Menos de 2% têm investimento em ativos que geram renda passiva. Por quê? Porque além da falta de educação, há uma cultura de medo, de adiamento, de dependência. Quando você rompe isso com ação e fé, tudo começa a mudar. Agora vamos conectar todos esses pontos e criar um plano mental e prático para ativar sua vida financeira com base nesses princípios. Prepare-se para o fechamento. Agora que você entendeu como Pablo Marçal transformou fé em movimento, coragem em capital e mentalidade em ativos concretos, é hora de transformar essa inspiração em direção. A verdade é que muitos vão assistir esse conteúdo e continuar no mesmo lugar, mas os que entenderem o que vou falar agora, esses terão uma mudança definitiva. E se você chegou até aqui, é porque não quer mais conviver com promessas vazias. Você quer resultado, e resultado nasce de uma sequência simples: clareza, decisão, ação, repetição. A ativação que Marçal prega tem 3 pilares, e todos são aplicáveis diretamente ao seu contexto financeiro, profissional e pessoal. O primeiro é movimento com propósito. Isso significa fazer o que tem que ser feito, mesmo com medo, mas com motivo maior guiando cada passo. Isso vale para um pequeno investidor iniciando no Tesouro Direto, um consultor criando sua empresa de contabilidade digital, ou um criador de conteúdo lançando seu primeiro curso de educação financeira. O segundo pilar é posicionamento com identidade. Você precisa assumir quem é, o que acredita e como quer servir o mundo. Se você é um profissional do mercado financeiro, do setor bancário, de uma fintech ou da área de seguros, seu diferencial não está apenas no seu conhecimento técnico, mas na sua capacidade de comunicar sua visão com autenticidade. Marçal se posicionou como alguém que ativa pessoas, e isso gerou valor de mercado. Você também pode criar um posicionamento que o torne irreversivelmente valioso. O terceiro pilar é perseverança estratégica. Não basta agir uma vez. A ação precisa virar estilo de vida. Isso é disciplina. É reinvestir seu lucro. É estudar todos os dias. É entender que falhar faz parte do progresso. É saber que o caminho para a liberdade financeira passa por decisões difíceis. Cortar despesas, trocar conforto imediato por retorno futuro, escolher conhecimento em vez de distração. E isso não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar com propósito. Agora aplique isso com um plano claro. Escolha um objetivo financeiro que te tira da zona de conforto. Pode ser quitar uma dívida, juntar o primeiro R$10.000 ou criar uma fonte de renda extra com base naquilo que você já sabe fazer. Quebre esse objetivo em microações diárias. Algo que possa ser feito em 10 a 20 minutos por dia. Pode ser estudar um conteúdo, ligar para um cliente, abrir uma conta em uma corretora, montar uma planilha, monitore suas emoções. Anote onde o medo aparece. Pablo Marçal diz que o medo mostra onde está seu próximo nível. Você sente medo ao gravar vídeo? Ali está sua ativação. Sente medo de vender? Ali está sua evolução. Se exponha ao desconforto regularmente. Ele é a ponte para a sua grande virada. Cerque-se de conteúdo, pessoas e mentorias que te puxem para cima. Lembre-se, uma mente exposta a um novo nível de consciência nunca volta ao seu tamanho original. Você acabou de consumir um conteúdo com valor real de mentoria. Essa estrutura mental vale para qualquer profissional que atua com produtos financeiros, créditos, seguros, plataformas educacionais, contabilidade digital ou empreendedorismo. E mais ainda, ela vale para sua vida. Pablo Marçal não teve um caminho fácil. Ele teve um caminho corajoso. E se você entendeu isso até aqui, seu próximo passo é agir. Com fé, com estratégia, com convicção. Declare agora nos comentários ou mentalmente: eu ativo minha coragem e movimento minha vida financeira hoje. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa organizar a vida financeira. Isso faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Então um abraço e até a próxima. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa,
alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha para o time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!